saiu da tumba. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Ângelo e hoje estarei mostrando como fazer a resolução de um problema de programação linear inteira utilizando o método solver no Excel. Bom, vamos usar como exemplo esse exercício, é uma função max de z, 5x1 mais 4x2, tendo algumas restrições de x1 mais x2 ele tem que ser menor ou igual a 5, de que 10x1 mais 6x2 tem que ser menor ou igual a 45, elas têm que ser inteiras e não negativas. Eu fiz já uma tabelinha aqui, já coloquei alguns dados. A única coisa que eu alterei, que eu acrescentei, foi essas células, essas nossas variáveis de decisão. No caso aqui seria a quantidade, a nossa função objetivo e as nossas duas restrições, indicada pelo x1 mais x2, as duas que são menores ou iguais. Bom, aqui colocamos a nossa função max z, que no caso x1 o valor é 5 para o coeficiente, e no x2 o valor é 4, a mesma coisa que está ali do lado direito, só passamos para a tabela. A nossa segunda restrição seria de que x1, 1x1 mais 1x2 ele tem que ser menor ou igual a 5, que essa é a nossa disponibilidade, e de que 10x1 mais 6x2 tem que ser menor ou igual a 45. Bom, essas nossas células aqui, elas vão ter que ser, elas não tem nenhuma fórmula nela, elas serão nossas variáveis de decisão. Ele vai dar pra gente o nosso lucro máximo, que é a nossa função objetivo, que é o nosso FO. Aqui, bom, nessa célula de FO vamos utilizar uma equação que é o seguinte: vamos multiplicar o nosso coeficiente de x1 de max z pela quantidade que a nossa aplicação vai fornecer, mais a quantidade de x2 presente no nosso z, vezes a quantidade que a nossa aplicação vai nos dar. Nessa primeira restrição, que no caso vamos supor que seria de horas de alguma coisa, horas máquinas, como eu falei no exemplo da aula anterior, vamos colocar essa equação aqui, que é o seguinte: vamos falar que a quantidade de x1 multiplicado pela quantidade que a nossa aplicação vai nos fornecer, mais a quantidade de x2 vezes a nossa quantidade 2. E isso é a mesma coisa para RT2. Isso aqui vai ser bem importante para a gente fazer o solver, porque vamos colocar uma restrição de que esse campo ele tem que ser menor ou igual que a disponibilidade, e esse campo tem que ser menor ou igual que essa disponibilidade desse campo. Vamos passar para o solver, colocar nossas restrições. Só um porém: se você nunca utilizou o solver no seu Excel, ele provavelmente não vai estar instalado. Para fazer a instalação dele é bem simples, é só você vir aqui em arquivo, opções, clique em suplementos, deixe o gerenciar em suplementos do Excel, clique no botão ir, e essa caixinha aqui ele vai estar desmarcado, é só você marcar, clicar em OK. Ele pode demorar um pouco, ele vai estar fazendo a instalação, vai fazer o download, vai instalar tudo automático. Para você achar o campo onde ele se encontra, é só vir aqui em dados, ele vai aparecer no último campo aqui para vocês. Bom, com o solver aberto, nós vamos ter que definir o nosso objetivo, a nossa função objetivo. Temos que colocar a célula onde ela se encontra, no nosso caso ela aqui é a G1. As nossas células variáveis, como eu falei para vocês, serão essas duas.
a gente seleciona as duas e aqui nós vamos colocar nossas restrições. É só vir aqui no campo adicionar. Vamos colocar a célula que é a nossa primeira restrição, ela se encontra, que no caso aqui é a nossa RT1. Clique nela. Deixe o nosso operador aqui como menor ou igual, a mesma que está na nossa função, tem que ser menor ou igual, menor ou igual. E colocamos a nossa segunda célula, que isso tudo, essa equação ela tem que ser menor ou igual que nossa disponibilidade, que no caso aqui é 5. Clicamos em OK. Pronto, ele já adicionou uma restrição. Vamos adicionar a segunda. Clica em adicionar. Vamos selecionar a nossa segunda célula RT2. Clique nela, deixa o operador menor ou igual e selecionamos a nossa célula que vai ter a disponibilidade. Que isso tudo da RT1 ele tem que ser menor ou igual que nossa disponibilidade de 45. Clique em OK. E a nossa terceira restrição é de que x1 e x2 tem que ser inteiras. Então vamos colocar aqui as nossas variáveis e indicar para ela que esses números têm que ser inteiros, não podem ser decimais. Se os números fossem decimais, o nosso lucro aqui ele seria maior. Mas como a nossa aplicação pede que x1 e x2 tem que ser inteiras, vamos ter que colocar essa restrição também. Clicamos aqui em OK. E a nossa quarta restrição, nós não vamos ter que adicionar nada, porque no próprio solver aqui do Excel, ele tem esse campo, ó, tornar variáveis irrestritas não negativas, que seria a nossa última aqui, ó, x1 e x2 tem que ser inteiras e não negativas. Deixe marcado. Selecionamos aqui o nosso método, como estamos trabalhando como simplex, deixe selecionado simplex e clique em resolver. Só dá um OK. Pronto, aqui ele já achou a nossa função objetivo. As nossas restrições elas não ultrapassaram a nossa disponibilidade, que no caso é 5 e 45. E aqui informou para a gente qual que é a quantidade de x1 e x2 para podermos chegar a esse lucro total, que no caso aqui é 23. Bom galera, espero que tenham gostado. Não se esqueça de clicar em curtir no joinha abaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e te espero no próximo vídeo. Tchau.